através da vida do Edson, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, traz uma palavra poderosa, Senhor Deus, para nossas vidas, Pai. Que possamos guardá-la, Senhor Deus, no nosso coração e possamos gerar frutos, Pai. Como eu sou um dos frutos do pastor Edson, Pai. Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Primeiro eu quero agradecer aí pela oportunidade. É um privilégio, né? A gente pregar o Evangelho. E quando você tem um convite para você ministrar, Deus já vai trabalhando, né? Deus vai trabalhando com o pregador e Deus vai trabalhando também aqui. Porque a palavra de Deus fala que nenhum fio cai do nosso cabelo se o Senhor não permitir. Então o Senhor permitiu que essa manhã você e eu estivéssemos juntos, conectados, na mesma proporção, na mesma dimensão. E primeiro eu quero saber, pastor, quanto tempo eu tenho aqui para ministrar, né? Porque não sei se muitos tomaram café da manhã, se vão almoçar, né? Se tem compromisso, então, eu quero honrar vocês. Mas eu, na realidade, eu sou como vocês. Tenho lutas, tenho dificuldades, tenho problemas. E quem sobe aqui no altar não é um semideus, é homens. Homens que amam o Senhor. Homens, estou dizendo homens, mulheres, né, criança, e sim, que foi desenvolvido, que foi tocado, que foi despertado. Então, nós passamos aqui, eu sei que o pastor, entendeu, o que cuida, o que vela pelas almas, passa por problemas, entendeu? Tem que ter os seus desafios, suas lutas, seus compromissos, assim como vocês, assim como eu. Então, qual é a diferença? A diferença é o tempo, a maturidade e a experiência. Então, na realidade, o que está aqui, entendeu, tem um chamado, tem um ministério, e que foi exercendo e foi fazendo, e Deus foi colocando, e você vai se aperfeiçoando. E essa é que atrela a sua vontade e a vontade de Deus. Se você não tiver vontade, entendeu? Você pode até ter um chamado, você pode ser escolhido, né? Porque você pode ter nascido de um lar evangélico ou cristão, você pode ter o conhecimento, mas é a prática que vai fazer você ter intimidade e ter a proximidade de Deus. Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Aleluia. Só para dar uma introdução, vai tanger, meu querido. Libera a unção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu estou um período de mudança, de trabalho, e esse mês, essa semana, foi uma semana de luta, dificuldade. E o Jonas, pastor, não vai esquecer? Eu falei, não, meu irmão, me avisa pelo menos uma semana antes, né? Mas já andado, porque a gente tem muito compromisso, né? Tem visita. Ontem eu estava na Vila Maria, numa família católica. Só para dar uma introdução, para a gente esquentar. E aí eu estava conversando com um amigo de infância, e fui fazer uma visita para a mãe tem 83 anos, são em 6 ou 7 irmãos, sobrinho, cunhado. Meu irmão, eu sei que de repente virou um culto. O homem de Deus tem que trazer a atmosfera para si. Oh, glória. E aí uma já pediu, você pode orar por mim? Eu preciso de oração. Falei, é para já, irmão, vamos orar agora. Parei do que estava fazendo, vamos lá. Aí veio a mãe, né? Até o gato apareceu no meio, pastor. Falei, oh, glória. E aí, meu irmão, e você precisa despertar essa intimidade. E a intimidade, ela leva tempo. Ela leva tempo não é a visitação do Espírito Santo. A visitação do Espírito Santo é rápido. Deus visita e fala e move a hora que quer. Mas você precisa desenvolver essa prática.
E essa prática ela é tua, irmãos. Sabe, de você estar no natural e de repente entrar no espiritual. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão aqui para mim. De repente você está com muito a fazer, o Espírito Santo toca em você, você sente, opa, o que você está fazendo? Agora é a hora de você voltar. Eu tive numa imobiliária essa semana, eu estava resolvendo da minha mudança, e eu conversando com a moça que estava olhando o meu contrato e tal, e de repente eu tive uma visão. Eu vi aí o braço dela todo verde, eu falei, Jesus, eu balancei assim, que o óculos até balançou. Eu falei, o que é isso? E aí terminamos de conversar, eu voltei ao normal, ela ficou me olhando, né? Porque de repente não é normal, você está olhando para uma pessoa e de repente você chacoalha a cabeça. Eu falei, isso aí deve ser louco. E aí eu parei, olhei para ela, ela terminou de falar, levantamos, eu falei, olha, eu posso orar por você? A pessoa ficou meio sem entender, né? Eu falei, eu posso? Ela falou, pode. Aí voltamos de novo para a sala de reunião. Eu falei, você já fez exame de sangue? Aí ela falou, fiz um tempo atrás. Eu só falei isso, não quis entrar em detalhes. Eu falei, eu quero orar por você, para que haja um poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde. E comecei a orar sobre toda a sua parte interna. Entendeu? Naquele momento que o Senhor falou, ela vai estar com problema de fígado. Começou a ficar, eu não sei se a doença ela está desenvolvendo, eu não sei o que era. Porque tem coisas que Deus não mostra nitidamente. Mas você precisa reagir rápido nessa sua intimidade, nesse toque do Espírito Santo. E aí eu orei, meu irmão, marquei a presença de Deus na vida dela. Não é a presença do homem, mas é Deus, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Amém? E aí, nesse corre-corre, meu irmão, eu vou chegar no que eu quero. Essa madrugada eu cheguei tarde, eu falei assim, eu vou começar a preparar a palavra. Preparei a palavra e preparei e tal. Eu fui dormir, era já 1h da manhã, 1 e pouco. Estou cansado, eu vou. E de repente preparei a palavra. Fui dormir. Na madrugada o Senhor me acordou. Falou, ei, precisa levantar. Eu olhei e falei, Senhor, a palavra que você preparou não é essa. O tema é outro. Falei, amém. Eu preparei sobre, não é sobre identidade, sobre intimidade. Eu tinha feito a palavra sobre intimidade. E Deus foi falando, eu falei, preparei sobre intimidade. Quando ele me acordou, eu falei, é sobre identidade. Eu falei, veio o Espírito Santo, meu irmão, mostrou para mim o que era para trazer para a igreja aqui. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Eu quero ler 2 textos. Um é sobre Juízes, capítulo 16, e o outro é sobre João, capítulo 8. Falar desse homem que quase a gente não ouve falar, né? Sansão foi um homem que ele tinha o Espírito de Deus, ele foi consagrado já desde o ventre da sua mãe. Esse era Sansão. Sansão era um homem nazireu, um homem que ele tinha a presença de Deus, tanto é que ele matava 1000 homens. Eu não imagino, pastor, um homem com uma queixada de jumento matando 1000 pessoas, que vinha matando, isso é a força descomunal. Mas era um homem que Deus falava, um homem que tinha ali todo o poder sobre ele, mas é um homem que brincava com a espiritualidade. Era um homem que brincava, entendeu, com a sua identidade terrenal, irmãos. Porque nós temos aqui como homem, nós temos os nossos deveres, né? Esse é eu e você. Nós temos aqui nós temos que dar um bom testemunho para as pessoas, né? Você vai identificar quem você é na terra, irmão. Lá no céu não precisa de poder, lá nós já temos o poderoso.
Você precisa desenvolver aqui essa identidade, entendeu? As pessoas reconhecer que você fala, ó, ele é uma pessoa que não se dobra, é uma pessoa que não se vende, uma pessoa que ela tem um sobrenome, né? Quando ele estava me chamando Edson, normalmente eu não me apresento como Edson, porque Edson tem um monte. Eu me apresento como Pastor Velasque, porque eu quero marcar a sua vida de alguma forma. Amém? Eu quero que você saia daqui, meu irmão, ou me amando ou me odiando, um dos dois, né? Entendeu? Eu falo assim, eu gostei daquele pastor, porque o homem, ele precisa ser, muitas vezes, falaram assim para mim, pastor, assim, olha, você é muito profeta, você tem que ser mais pastor. Eu falei, Senhor, aí eu olhava para mim e falei, Senhor, mas isso não sou eu. Então, lógico que a gente precisa ter educação, precisa saber como falar, tem uma série de coisas que Deus vai nos polindo, vai nos formando, a gente vai aprendendo no meio do caminho. E aí eu falei, olha, então eu vou ser mais pastor do que profeta. E aí você é mais pastor e a gente acha que agradando as pessoas, elas vão ficar, irmão, ou elas vão, aí você olha para dentro e fala, não, acho que o problema sou eu. Falei, não, e a gente vai tentando mudar para agradar os outros. E aí eu falei, Senhor, chega, não quero mais nada disso aí, eu não quero mais dar atenção à voz, às críticas, eu quero estar na sintonia. A minha identidade, ela é formada pelo Senhor. O Senhor me formou antes da fundação do mundo. Posso ouvir amém aqui? Quem está comigo aqui? Eu falei, Senhor, eu quero ser eu. Você tem que ser você, né? Porque nós queremos mudar, né? As mulheres querem mudar o queixo, querem mudar, né, os olhos. Eu tenho esposa, tenho filha, né? Entendeu? Quer aumentar, quer diminuir. Às vezes o homem também é assim, né? O homem está colocando até batata na perna para ficar batatudo, né? Colocando uns peitinhos para ficar bombadinho. Então a gente quer, né? O é moreno quer ser loiro, o loiro quer ser moreno, e a gente quer sempre, a gente está insatisfeito com a gente mesmo, né? Não é verdade? Mas olha, eu vou falar, não tem ninguém feio para Deus. Deus, ele fez você para a honra e glória dele. Ele, quando ele olha você, ele fala assim, você foi feito para que eu possa contemplar, Senhor, a minha glória na sua vida, para que você tenha a identidade da minha presença, do Espírito Santo, do poder de Deus, aquilo que eu quero colocar na tua vida. Aleluia. Estou voltando aqui no texto. Ele fala assim, Sansão. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, teve relação com ela. Ele não orou, ele tinha o Espírito Santo, tinha ou não tinha? Ele simplesmente fez aquilo que era da vontade dele. Ele colocou quem ele era, a identidade espiritual daquele que foi consagrado, simplesmente ele olhou para satisfazer a sua vontade. Tem um monte de crente querendo satisfazer a sua vontade e não pergunta para Deus. Chega para o pastor, ela aqui é minha noiva, mas você nem orou, irmão. De onde surgiu essa pessoa? De onde surgiu esse homem? De onde veio? De onde? Senhor, eu não sei. Você coloca para o pastor e quer que ele esteja a resposta para vocês. Aí o pastor fica... Não, eu tenho que ser mais profeta, não, acho que eu tenho que ser mais amoroso. E a gente vai dando concessão às coisas erradas da igreja, irmão. Hoje a igreja está na moda, hoje todo mundo quer pintar a igreja de preto. Não tenho nada contra, irmão. Eu nunca gostei de usar gravata. Ele fala assim, nossa, mas você tem que vir para a igreja, mas tem que ir, né? E cara de pastor. Fala, algumas igrejas que me pedem, ô irmão, você tem que vir de terno, a gente até vai. Mas se não fala nada, eu venho do jeito que eu acho que você tem que estar decente, né? Entendeu? Eu gostei aqui, porque essa tem uma verdade dessa igreja, irmão. Tá aqui tudo branco, não colocou aquele tonel, aquela coisa que não serve para nada, porque depois que tem aquelas químicas lá, aquilo não presta para nada, para ficar em bar para o pessoal bebendo. Tá dando para entender? Não tenho nada. Eu até vi um pastor falando que eles querem trocar o púlpito. Eles eram mais tradicionais. Não, a gente quer se moldar ao mundo. Pelo contrário, meu irmão, Deus tirou você do mundo. Eu estava pensando quantos anos aqui
eu ando fazendo a mesma coisa, muitas vezes com crítica, com choro, com acusações, com levantes. Eu tenho uma esposa professora. Você comeu S? Eu falei, ai meu Deus, até dor. Quando eu falo, ela já escreve para mim, fala, tá faltando a gramática. Eu falei, minha filha, eu estou no lucro. Eu fumei tanta maconha na minha vida que eu esqueci toda a gramática. É verdade, tem gente que encontra, você lembra daquele lá, estudei com você. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, eu não, olha, eu fico com aquela cara, né? Aquela cara que você sabe, né? Quando alguém se encontra na rua, alguém, e a pessoa olha para você, oi, você lembra de mim? Você fala, lembra nada, você nem lembra nada. E a gente fica, né, sem graça. E ela para no pé, eu melhorei bastante, irmão. Falou, você comeu essa, que vai estar errado. Aí foi bom, falei porque ela me fez crescer. Aí eu falava para ela, eu já li mais livro do que você fez faculdade, eu não fiz. Você não gosta de ler, mas eu já li mais do que você. Então não é a competição. Quando você tem alguém que soma na sua vida, é ótimo, meu irmão. Você precisa aprender. Se eu tivesse a oportunidade que teve esses jovens, de meninos, eu acho que eu daria muito mais além. Acho que eu sofreria menos. Eu posso dar de conselho para vocês: escuta o seu pai, permaneça no caminho do Senhor, confia nele e ele tudo fará sobre a vida de vocês. E eu tenho 33 anos. Quantos anos você tem, Jonas? 33? 23? Eu já tinha 10 anos já pregando o evangelho, pastor. Tem 23. Conheci a mãe dele. Eu era menino, ela também. E ela também estava desviada. E a minha conversão mudou a vida da mãe dele. A mãe dele vieram os filhos, e vieram aí a descendência. Glória a Deus. 33 anos fazendo a mesma coisa. E eu cada vez mais eu sou apaixonado pelo Senhor. Quando ele entrou aqui nessa mulher, ele não se atentou, ele não se importou com as coisas espirituais daquilo qual Deus tinha para ele. E aí foi assim, e foi dito aos gazitas, Sansão entrou, aqui foram, pois, a roda, e toda noite lhe puseram espia à porta da cidade, porém toda noite tiveram sossegado, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e a ira, e travou a porta da entrada da cidade, com ambas ombreiras, e juntamente com a tranca as trancou, pondo sobre os ombros, levou para cima até o cume do monte, até de fonte de Hebrom. Esse era Sansão, com a força. Tentavam prender, tentavam matar, mas aqui aconteceu. Eu não vou ler todo o texto, porque acho que você conhece aqui o texto. Só que ele se afeiçoou por uma prostituta. O problema é que ele foi brincando com a sua carne. Eu dou um conselho para vocês: com a sua carne você não brinca. Porque a carne, ela tem que ser dominada, a carne tem que ser vencida, a carne tem que ser, ela tem que ser domada. Essa é a carne. Eu tenho um amigo pastor que eu estou aconselhando ele, de muitos anos de casamento, saiu do ministério, foi para outro, foi de um mais moderno, parou com a função de pastor, ficou só meio fio, sabe o que é meio fio? Fica meio escondidinho, não quer se envolver, não quer. O que aconteceu? Arrumou um problema. Eu tive um sonho com ele. E Deus falou para mim tempo atrás: essa vai ser a última vez, hein? Você tem que parar e começar de novo o seu ministério. Eu não entendi. Eu fui entender depois. Quando ele estava enfermo, eu fui visitar, o Espírito Santo falou: visita ele. Eu fui atrás dele no hospital. Ele confessou que ele estava em adultério. E ele está apaixonado pela Dalila.
na casa com a esposa, com os filhos, só que está apaixonado pela Dalila. Eu falei, você sabe que tudo tem consequências na vida. Você precisa romper, precisa cortar. Ele falou assim, eu não vou confessar, esse depois é o próximo passo. Eu falei, meu irmão, você precisa retomar a sua vida espiritual. De vez em quando eu falo, de vez em quando eu visito, mostro para ele, mas eu não posso tomar a decisão por ele. A decisão é dele. Só ele pode fazer. Sansão, só ele poderia tomar essa decisão de fechar essa brecha. Ele simplesmente, ela foi persuadindo, ele foi se envolvendo, é só hoje. Só mais um encontro. Só mais um beijinho. Ele foi se desnudando. Mas qual que é o seu segredo da tua força? É umas palhas. Amarra com ele e ele foi brincando. É umas fitas no cabelo. E ele foi brincando. Até que ele não aguentou mais e ele revelou o segredo do coração. E simplesmente ela o traiu. Porque ele achava que estava dominado. Que ela desenvolveu o mesmo sentimento do que ele. A gente acha que as pessoas, o pessoal do trabalho, isso é para nós, que tem o mesmo sentimento que você tem, a mesma identidade, a mesma intimidade, o mesmo conceito, a mesma fé. Não tem. Você tem que saber sair dos seus ambientes e você entrar nos seus ambientes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sabe, você tem que ser luz, porque o Senhor fala que no meio das trevas você é o quê? Luz. E você precisa saber que você precisa, o cristão ele precisa fazer tudo com excelência. Sabe por que muitos empresários cristãos não querem contratar pessoas de igreja? Porque elas são murmurentas, são pessoas que não fazem as coisas com excelência. E elas estão sempre culpando o diabo das suas falhas, daquilo que ela deveria fazer. E ela não faz, ela culpa o diabo. Então eu conheço empresário que não contrata crente por causa disso. Porque falta, porque acha que é tudo perseguição. E na realidade, meu irmão, é só um trabalho, é uma função, não é um ministério. Lá é um lugar que você doa o seu sangue é o seu esforço, o seu trabalho, e você ganha o seu salário disso. Então eu quero trazer aqui para vocês, eu sei que tem muita gente que trabalha em empresa, como é que as pessoas te veem lá na empresa? Como é que as pessoas olham para você? Você representa quem aqui? Você pode ter a capacitação de Deus, você pode ter o chamado, você pode ter a unção, você pode ter a sua intimidade, você pode ter a sua identidade com Deus, porque a gente crava, não, eu sou da igreja tal. Mas como é que as pessoas te veem? Na sua família, como é que as pessoas te veem? É só uma reflexão para vocês. Só esse ano, eu enterrei 3 ovelhas do modo de dizer, né? Como pastor aqui, com 3 pessoas amadas, pessoas que tiveram no meu ministério. Um foi um pastor, que domingo passado, a esse horário, eu estava dando uma palavra no cemitério, o pastor Marcelo, de Almeida de Jesus. Um homem que eu cuidei dele, ele era do PCC, ficou 21 anos preso, entendeu? E eu e mais um amigo, a gente pagava, entendeu? Falei, não, você vai se converteu? Deus falou com você? Falou comigo na cadeia. Ele tinha uma tia, ele tem uma tia que é da Cristã do Brasil, aquela mulher que largou tudo e faz a obra, mulher de Deus. E ele ouviu ela, tanto que ela orava por ele, ela estava na Europa, Deus usou um homem lá, um profeta, falou para ela, não se preocupe, aquele que está no cárcere, o seu Deus vai fazer uma obra na vida dele. Por causa da fidelidade dela, por causa da sua fidelidade, Deus vai alcançar os outros.
E ele lá ouviu a voz de Deus: o que você está fazendo com a sua vida? E lá ele foi para a igreja, lá dentro do presídio. E ele tinha a preocupação da mãe, porque lá eles faziam um negócio, dinheiro, e ele queria sustentar aqui a mãe fora. E aí eu falei, eu conheço ele antes mesmo dele estar preso de muito tempo. Eu jogava futebol com o irmão dele. Ele era assaltante de banco, assassino, entendeu? Tinha quadrilha, imaginou. E 21 anos, pegou 30 anos de cárcere. Falei, não se preocupa, eu e o irmão Carlinhos, a gente pagava as contas da mãe, sustentava a mãe, para ele ficar tranquilo na cadeia. E quando ele saía das saidinhas no final do ano, eu cuidava dele, levava ele para minha casa, porque os amigos do mal se aproximavam, e a gente estava junto, não deixava. Então ele foi adquirindo força, foi crescendo, foi sentindo amparo, e foi ungido evangelista. Depois ele foi trabalhar com outro pastor. Ele tinha um ministério dentro do Paraisópolis, de uma igreja, teve 2 igrejas lá, e esse ano ele morreu. Enterrei a sua mãe no começo do ano, por causa desse compromisso que nós tínhamos com Deus, cuidávamos dela, por causa dele, ela se converteu, ela se batizou, eu cuidei e enterrei uma pessoa. É triste, né? Pastor, você já enterrou alguém aqui? Alguém já morreu, que é ovelha sua? É triste, irmão, porque você vê uma pessoa que está toda semana com você, você batizou, cuidou, e você tem que enterrar, entendeu? Mas eu falei, glória a Deus, porque eu falei, um dia, é a reflexão, um dia eu vou estar nesse lugar, nessa mesma situação, e as pessoas vão estar ali dando uma palavra, falou, olha, ele cumpriu o seu chamado, ele teve a sua identidade formada pelo poder de Deus, pela igreja. Eu sou fruto da igreja, irmãos. A igreja eu aprendi a me comportar bem. A igreja eu aprendi a parar de fumar maconha, cheirar cocaína, a parar de beber, a parar de ter outras mulheres dentro da igreja. A igreja eu aprendi a respeitar as pessoas. Eu era uma pessoa destemida. Eu batia nos outros, irmãos. Moleque de rua, eu fiz um pouco de capoeira, fiz Muay Thai, fiz jiu-jitsu. Então, eu não tinha medo de tamanho, entendeu? Deus me livrou várias vezes da morte, só para trazer. Eu não sou uma pessoa bonzinha, eu tive as minhas coisas ruins e não posso nem criticar ninguém, entendeu? Porque eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que, como esse amigo meu do cárcere teve oportunidade, eu sei que cada um de vocês tem a mesma oportunidade de ser melhor do que vocês são. Essa identidade aqui, desse tema que está aqui, é justamente isso, forjar você ser melhor do que você é. Sabe, de você ter uma identificação pessoal com Deus. Quem está comigo aqui? É isso que é. E Sansão aqui, ele brincou com tudo isso. Ele teve que entender, para você entender, a morte dele. Ele foi entender e ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Ele perdeu os olhos. Os olhos é a janela da alma, meu irmão. A alma dele estava ferida, ele estava desgostoso, ele perdeu ali a comunicação com Deus. A pior coisa que tem é você perder a comunicação com Deus. Ele entregou, entendeu, para o prazer da carne momentâneo. Eu não sei quanto tempo nós temos de vida aqui nessa terra, mas você não entregue aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus chamou para você ser único, para você ser identificado pelo Senhor. Cada ser humano, a identidade que você tem aí, ela representa um número. Você é uma pessoa única. Se diante dos homens você é único, imaginou diante de Deus, irmãos. E é aqui que você constrói a sua espiritualidade. Posso ouvir um amém aqui? É aqui que você vai desenvolver a sua espiritualidade, irmão. O Senhor fala que Ele vai escrever o seu novo nome. Aonde que Ele vai escrever? No livro da vida. Então, Ele tem um livro, e qual Ele fala, até as suas lágrimas, Ele falou que Ele guarda, irmão. Tem um recipiente que Ele guarda. Quando você se derrama diante dele.
Eu quero só trazer aqui, esse homem, ele se preocupou muito mais com a carne do que com as coisas de Deus. No final, ele se arrependeu, e glória a Deus por isso, irmão. Mas ele teve que sofrer muito. Qual é a finalidade aqui desse lugar? É treinar você, para você ser mais forte, para você sofrer menos, né? Para te capacitar. Eu sei que aqui é uma escola, entendeu? Eu tenho boas referências desse lugar, porque a Elisete fala ali, a gente estuda, a gente aprende. O senhor aqui é o responsável, não é? Falou, não, um homem de Deus, um homem que ama a palavra, um homem que ensina. Eu falei, glória a Deus por isso, irmão. Vocês têm uma boa escola, uma boa educação. O que vocês precisam aqui, meu irmão? É vocês ajudarem um pastor. O que vocês precisam aqui é falar assim, se vocês estão debaixo dessa cobertura, tem coisas que ele não pode falar, mas eu posso falar, pode ser que ele não me convide mais, vocês nem queiram me ouvir. Falei, glória a Deus, irmão. Mas ele quer ajuda, ele quer pessoas que acreditam na visão dele. Vocês estão aqui, a igreja é isso. O pastor que ministra, você precisa acreditar naquilo que ele acredita. Ele não pode puxar para um lado e você puxar para o outro. Está dando para entender? Qual é o espírito que você quer trazer para essa igreja? É o espírito do quê? De crescimento, de autoridade, de identidade. Fala assim, nós estamos com o pastor, porque ele é um homem de Deus. Eu vou estar lá, eu não vou faltar, porque o Joãozinho vai lá e eu convidei, eu não sei a hora que ele vai vir, mas quando ele me vê, ele vai se alegrar, porque eu vou estar lá aguardando ele. Hoje as pessoas trocam a igreja por causa de novela, irmãos, glória. Eu nunca gostei de perder nada. Na minha igreja antiga, quando eu comecei, ela tinha 3 cultos por semana. Segunda-feira era reunião de oração, quinta era grupos familiares e domingo era igreja. E fora os outros dias era visita. Então a gente tinha que trabalhar. Mas não era forçado. Hoje as pessoas estão, está frio, está chovendo. Eu estou cansado. Meu irmão, e eu trabalhava 12 a 14 horas por dia, de pé. Eu tenho 2 filhos, um que formou engenheiro, e a minha filha que vai se formando no Einstein, de uma enfermeira. Eu não tinha esse negócio de, eu estou cansado, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cortar muito cabelo, irmão. Eu tenho um salão de cabeleireiro, eu tive que trabalhar muito, eu tinha que cuidar, eu tinha 23 funcionários, eu trabalhava muito. E fora isso, ia para os montes, ia para a vigília, ia para orar para as pessoas, evangelizar, batizar. É o que faz o homem de Deus. Não dá para parar, pastor? A gente tem que fazer, a gente faz mais. E muitas vezes eu tive que pregar doente, com febre. Com febre. Ia lá, sabe por quê? Porque não tinha outro. Porque as pessoas iam lá e ela conta com você. Elas vão olhar para você e falar assim, como é que é seu nome, querida, você? A de trás. A irmã a esposa como? Vou lá porque eu quero ver a Eliane. A Eliane está lá, a mulher que sempre me evangeliza, sempre uma palavra de amor. Eu vou lá porque o Jonas está lá. Eu vou lá porque o pastor me convidou. E às vezes vem pelo convite, porque a pessoa acha que é chato, mas quando chega aqui, Deus toca, Deus transforma, Deus muda. Ela ouve o testemunho, ela ouve a sua alegria. Eu gostei da igreja. Primeiro que tem jovens, né? Glória a Deus por eles. Porque é uma igreja que tem alegria, irmãos. Tem igreja que você entra e fala, meu Deus do céu, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia. Ninguém vibra, ninguém faz nada, irmão. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer com essa igreja? Entendeu? Eu vou beliscar ele. Porque você precisa ter paixão pelo aquilo que você faz. Quem gosta de comer aqui? Imaginou aquele prato saboroso que você vai comer, irmão? Você fala assim, meu Deus, que delícia, né? Você vibra. Ou você fala assim, irmão, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Que isso, irmão? Não é verdade? Quando você vai encontrar com alguém, né? Principalmente aqueles que estão apaixonados. Se veste, fica bonito, e vai, perfuma. E para a igreja a gente quer vir de qualquer jeito. Está dando para entender?
Deus está falando com você, irmão. Você precisa, meu irmão, primeiro, amar a Deus. Qual que é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro é a Deus, né? Tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas são dEle. Mas nós aqui na terra, e aqui que você vai aprender a amar o Senhor. Eram as coisas que você não vê. Ele não quer que você seja um Sansão, nem uma Dalila da vida. Porque o inimigo quer nos prostituir, irmão. Ele quer. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Isso é lição de casa, hein? Para você terminar o texto em casa. Todos acharam, hein? A identidade é um documento, né? É um direito da sua cidadania. Fica segura aí no João capítulo 8. É possibilitar, né? A individualização da pessoa, permitir que ela seja reconhecida pelo mundo jurídico. Essa é uma identidade sua única, o seu CPF, para que você seja reconhecido nesse sistema, nessa terra, em qualquer lugar agora. O seu número, quando você dá um número do CPF, as pessoas sabem quem você é, sabem o que você tem, que conta que você tem, se você tem dinheiro, se você tem imposto, tem carro, tem tudo, sabe tudo de você. Identidade, ela é diferente de personalidade, irmãos. Porque a gente confunde a nossa identidade, não, minha identidade é sou de Deus, com personalidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Personalidade, meu irmão, é outra coisa. É a qualidade ou condição de uma pessoa, conjunto de qualidade que define a individualidade de uma pessoa moral. O aspecto visível que compõe o caráter individual moral de uma pessoa, segundo a percepção alheia. Então, personalidade não tem nada a ver com a sua identidade, meu irmão. Porque a gente às vezes confunde, né? Então, meu irmão, você tem que ser de Deus, a sua identidade ela tem que estar atrelada a Deus, e você precisa ter personalidade com aquilo que você crê, aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Quem está comigo aqui? Em João capítulo 8 aqui, ele fala assim, a mulher adúltera. Pois Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tomou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava os escribas e os fariseus, e trouxeram uma mulher que apanhada em adultério, e pondo no meio, e disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Quero fazer aqui uma analogia, porque Sansão buscou a sua própria fraqueza, seu próprio desejo, foi lá, se entregou, se prostituiu, esqueceu daquilo que Deus tinha dado para ele, daquilo que ele herdou, herdou dos seus pais, da sua mãe, foi consagrado, entendeu? Ele foi criado na igreja, foi criado na doutrina. Meu irmão, eu tenho um filho levita, quando ele toca o céu abre, está desviado, irmão. É uma tristeza para um pastor que prega a palavra, ver o filho que não está com ele na igreja, que não toca. E o que eu tenho que fazer com ele? É um adúltero, meu irmão. O pai nunca sabe o que os filhos fazem. O outro fala, eu sei. Eu falei, você não sabe. Falando com uma pessoa, não, você não sabe. Ele nunca vai falar. Ele ficou pensando, falei, é verdade, eles não falam tudo. Você não sabe onde o seu filho anda, com quem ele está, o que ele faz. Você sabe. Quem tem filhos aqui sabe. E eu todas as vezes que eu oro na cama, eu entro no quarto dele, pego um óleo da unção, falei, Senhor,
Ô Satanás, ele não é seu, ele é de Deus. Entendeu? E a gente traz para perto, abraça, ele vem, me beija, me abraça. Ô pai, faz uma massagem, me instala, eu trago para perto. De vez em quando dá dá uma bronca. A gente bate e assopra, né? Os pais são assim, não são? De vez em quando não, de vez em quando dá uma correção. Não dá para, o homem vai fazer 30 anos. De vez em quando chama atenção, mostra e ama. Eu falei, e aí, quando vai voltar para Jesus? Ele falou assim, logo. Qualquer hora eu vou. Mas eu não posso deixar de amar o meu filho, não é verdade? E eu falo para ele, enquanto a vida, a esperança. O pai está te esperando. E eu preciso, irmão, ainda mais, ser firme como sacerdote da minha casa. Porque ele vai olhar o meu pai. Meu pai nunca se desviou. Permaneceu fiel. E eu preciso ser um espelho para ele. E você precisa ser espelho para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para as pessoas que te caluniam, irmão. Que não falam com você. Porque o diabo usa as pessoas, irmão, para te criticar. E muitas vezes você leva para o lado pessoal. E essas coisas pelo lado espiritual. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa mulher, ela entrou naquela situação que Jesus estava ali. Era uma mulher que estava no erro. E quando uma pessoa está no erro, ela tem a oportunidade de se consertar. Sansão estava no erro, deitou com a prostituta. No final ele pediu perdão e se consertou. Ela não conhecia Jesus. Jesus não se prostituiu. Ele recebeu a sua comissão, ele recebeu o seu chamado, ele sabia por que ele veio aqui, para cumprir um propósito de Deus. E ele estava ali, né? E ele recebia do Pai, porque ele tinha, além de ter uma identidade, ele tinha intimidade com Deus. E aí fala aqui no 4, e pela lei de Moisés, no 8, João 8, 4, mandou Moisés que tais sejam apedrejadas, pois tu que dizes? Isso dizia ele, tentando para que tivessem o que acusar, mas Jesus inclinou-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando, endireitou-se e disse, aquele que entre vós está sem pecado, seja primeiro que atire a pedra contra ela. Seja o que primeiro que atire a pedra. Fala, no nosso dia, nosso português, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra aí. E foram, nessa situação, meu irmão, a pessoa está com a pedra na mão. As pedras significam acusação. As pedras significam a pedra de tropeço para você. As pedras que estão no seu caminho, elas são as cegueiras, que muitas vezes as pessoas estão cegas e elas não conseguem resolver o problema dela, então atacam outras pessoas. Significa isso, pedra. E Jesus ali, calmamente, ele poderia também, concordar com aquela situação. O que ele fez com aquela mulher? Simplesmente diz para ela assim, vais e não peques mais. Meu irmão, se hoje a gente ouve uma palavra lida e a gente é tocado por Deus, pelo Espírito Santo, imaginou Jesus falando, ela recebe, quem já recebeu uma carga de Deus assim, só ouvindo uma palavra? Imaginou uma palavra de um homem que, entendeu, que tinha ali,
que tinha a identidade de Deus ali. Que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Naquela situação ele liberou sobre aquela vida e foram saindo os mais velhos. E eu pensando nesse texto aqui, irmãos, ainda bem que Jesus é assim, porque Ele vai te aceitar do jeito que você, da forma que você entrou aqui. Talvez você seja uma pessoa cheia de pecado, talvez você colocou de lado a sua espiritualidade, você se entregou às paixões, assim como essa mulher. Eu trouxe um homem de Deus e trouxe ela que não conhecia Deus para fazer essa uma junção. Talvez você é aquele que conhece Deus, talvez você precisa cuidar mais da sua espiritualidade, você precisa estar mais envolvido na casa de Deus, mais com o pastor. Fala assim, mas o que eu preciso fazer? Meu irmão, eu limpei banheiro, sabe o que é limpar banheiro? Eu lidava com as madames, atendi que eu tinha um salão no Morumbi, atendia o pessoal da Bandeirantes, o pessoal da família Odebrecht. Mas de domingo eu estava lavando o banheiro para a igreja, irmão, só para receber as pessoas. Eu era manobrista da igreja, eu subia no telhado, eu era evangelista, levava as pessoas para o pastor, falei, eu levo para a igreja, vocês cuidam. Eu não quero ser pastor, eu já via muito que era muito problema, eu falei, só quero ficar aqui. Eu quero só usar a minha força, o meu talento aqui é varrer chão, cuidar de carro, limpar privado. Hoje as pessoas, não põe a mão no arado, irmão. Deus chamou você para colocar a mão no arado. Ô pastor, o que precisa aqui, pastor? Aleluia, precisa arrumar o telhado, vamos subir lá, irmão. Aleluia. Essa é a terceira igreja que eu começo. A primeira começou hoje, é a igreja da família. O pastor Renato Martins já veio pregar aqui? Ele é da igreja de lá, da onde eu fui, onde eu conheci ele. Então hoje a igreja, não sei, tem mais de 3.000 pessoas, mas eu tenho a minha estaca naquele lugar. Começou no meu salão, começou numa célula, depois juntou no meu salão e deu um boom, e hoje é a igreja da família. Deus falou, seu tempo aqui acabou, começa. Aí eu fui para uma outra igreja do pastor Marinho, começamos de novo. Aí ele mudou para o interior de Minas, Deus mandou voltar para a igreja, fiquei mais um tempo. Falei, agora você sai, começa um novo ministério. Eu comecei a terceira igreja, cuidando de um outro presidiário. Eu falei, Jesus, era do Carandiru, pavilhão 9. Tem aí? Oh, glória. Arrumei emprego, trabalhou comigo, cuidei dele, enfim, a história, virou corretor, arrumou a esposa abandonou, foi com outro, e ele falou, 5 anos ele orando, morando na igreja ali da Raposo Tavares. Ele falou, pastor, e aí? E eu pensando comigo, eu falei, meu irmão, se fosse eu, já tinha corrido dessa mulher há muito tempo, e eu já sabia que ela já tinha outro, e eu não podia falar para ele. Eu falei, Jesus, eu estou trabalhando no coração desse cabra aí, né? Aí um dia ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei assim, que eu acho que já deu tempo, irmão. Sua mulher está com outro, você precisa resolver a sua vida, divorcia. Você orou, esperou, convidou, fizemos até jantar e ela não apareceu. Agora é a hora de... Ela seguiu o caminho, ela fez a escolha. É a Dalila da vida. Falei, você que tem conhecimento, Deus te chamou, você precisa se manter fiel. Começou a trabalhar, fecha as brechas, irmão. Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder não, viu? Vou repetir, hein? Você não entendeu direito. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder não. Ele é o primeiro para divulgar o seu pecado. Ele permaneceu fiel, conheceu uma moça no trabalho, ela estava estudando para direito, se formou como advogada, trabalha hoje na imobiliária, e ele fez ele estudar, e hoje ele é advogado. E aí foi a única ovelha que eu comecei a igreja. Eu falava assim, Negrão, a gente tem intimidade, jogamos bola junto. Eu chegava no campo e falei, Negrão, você vai ficar até quando nessa vida fumando esses beck aí? Já vem você de novo, pensando na minha, qual é que é, né? Andava meio assim, eu falei, Negrão, você não me intimida não, meu irmão. Vou ficar aí, vamos lá para a igreja.
Ele falou, esse cara aí pesa aí. Ele me chama esse Paraguai, aí me pesa na minha. Aí. Até que um dia Deus tocou ele, irmão. Ele se batizou. E hoje ele mora em Guarulhos, já tem o seu apartamento. Eu fui no apartamento dele. Deus levantou a vida desse menino. Alguém precisa gastar tempo. Pastor, quantas pessoas já gastou tempo que falaram mal, foram embora, bateram na porta e te criticaram? E hoje, eu quando olho ele, falei, meu Deus, valeu a pena. Está dando para entender? Valeu a pena, irmão. Se Deus te chamou de qualquer lugar, vale a pena. Ah, você não serve para pregar, você não sabe nem falar o português direito. E eu continuei acreditando no Senhor, irmão. Porque quem capacita é Deus. Deus vai te levantar. Deus vai trazer você para perto, irmãos. Ah, está demorando, está tanto tempo, não chegou a minha bênção. Espera com paciência, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima, né, de Deus creia, que Ele é galardoador daquele que ele vai buscar você. Aquietai-vos. A gente às vezes vê o irmão contando o testemunho, Senhor, a bênção dele chegou e a minha está demorando. Espera com paciência. A sua pode vir dobrada, irmão. Quem está comigo aqui? E quando Jesus falou para aquela mulher, eu não sei, meu irmão, aonde ela andava, com quem ela andava, quais foram os erros dela, mas ela teve uma oportunidade. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe e porque você tem uma oportunidade, entendeu? O que Ele vai estar dizendo para você aqui nessa noite, irmão, você que tem a identidade, tem intimidade, Ele está dizendo para você ir e não pecar mais. Ele fala lá que você tem essa possibilidade. Em Tiago fala, se dá alguém entre vós aflito, doente, chama aí o colegiado da igreja, presbítero, governo, pastor. Se estiver doente, a oração do justo pode muito seus efeitos. Você vai receber ali, meu irmão, e o seu pecado vai ser jogado no mar do esquecimento. O Senhor nem se lembra mais disso. Você que é pai e mãe, o seu filho já fez alguma coisa, você lembra do que ele fez? Nem lembra. Porque na sua boca, nós temos que aprender, ainda que o seu filho não esteja no caminho, a sua filha, o seu marido, você precisa liberar bênção da sua boca. A sua boca, ela procede bênção e maldição, irmãos. Esse filho não vai dar para nada, não presta, é uma peste. Ele não vai dar para nada, vai virar uma peste e não vai fazer nada, vai te aborrecer. Mas se você começar a declarar, esse meu filho vai ser uma bênção, vai ser pastor, vai ser um homem de Deus, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser, entendeu? Que vai ser o amparo da minha casa, da minha família. Você tem que declarar isso, né? Amém? Você tem que mudar. E essa identidade que Deus quer para você, Ele quer te aperfeiçoar aqui, irmão. Você não precisa do aperfeiçoamento lá na glória. Lá você não vai ter dor, não vai sentir nada, você vai estar com o rei. É outra história. Mas é aqui que você vai ter que se esforçar. O culto é todo domingo de manhã. Você vai ter que dormir cedo para ter que me preocupar com o culto, porque amanhã eu quero chegar bonita. Ou bonita, eu quero chegar alinhado, eu quero chegar já dando glória, eu quero entrar no mistério, irmão. E o mistério começa na casa. Não adianta você chegar aqui, meu irmão, falar em línguas. Eu falo línguas, falo vários tipos de línguas, irmão. Eu entro no mistério de uma hora para outra, e vai entrando no mistério. Daqui a pouco Deus já vai revelando, o céu abre. Mas a palavra é do entendimento, né? Com clareza, que você tem que entender. Vai ter um momento de você glorificar, de adorar, de andar no mistério, mas isso é com você. Você é pessoal, a língua é para edificação nossa. Aleluia. Não adianta você entrar no mistério aqui, irmão, e você ser uma pessoa ruim no seu trabalho, ruim na família, entendeu? Você precisa ser mais suave. Quem está comigo aqui? Sabe, você precisa ter alegria, irmão. Você não pode mostrar, eu já tive isso, pastor, mostrar aquela cara sisuda, feia. Isso não é resultado de espiritualidade não, meu irmão. Aleluia. O resultado não de espiritualidade, de identidade, de intimidade, não é a sua vestimenta, a vestimenta também não, irmão.
Mas é aquilo que você é, aquilo que você acredita, aquilo que você faz, é resultado da tua vida com Deus. Eu quero desconstruir algumas coisas, né? Para que você possa fluir, para que você possa avançar, para que você possa crescer, irmãos. E eu só saí do meu ministério, fiquei 19 anos nesse ministério, irmão, porque Deus falou para me sair. Tem coisas que eu não entendia. Eu nunca questionei o meu pastor, o que ele fazia com o dinheiro da igreja. Eu era fiel a Deus. Eu dizimava para o Senhor, irmão. O que o pastor vai fazer é problema dele. Se ele comprou, se ele viajou, meu irmão, ele tem direito de viajar, dar o melhor para sua esposa, o melhor para sua família. Eu não vivo da obra, mas quem vive, meu irmão, Deus, glória a Deus. Uma vez eu falei para um discípulo meu, hoje ele está no Monte Sião, está voando no Monte Sião. Trabalha diretamente com o Theo. O Senhor fala que um planta, outro rega, aí Deus dá o crescimento. Já fiquei triste, porque eu ganhei tantas almas, e de repente eu fiquei sem ninguém. A minha igreja, meu irmão, se tiver 20 pessoas é muito. É frustrante para um pastor, né? Aí o Senhor falou, sou eu que... Esse mistério é comigo, fica quietinho, continua o seu trabalho. E aí, muitas vezes, o homem de Deus, o que acontece com o seu ministério não cresceu? Eu falei, não sei, irmão. Você está em pecado, não está não? Eu falei, Jesus, agora começou. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, não sei, deve ser coisa do meu passado, né? Que eu fui muito profeta. E agora acho que tem gente que não gosta de mim. Eu falei, você precisa tratar. Fui conversar lá com uma pessoa, influente da igreja. Falei, olha, quando eu fui para Guatemala, que meu avião quase caiu, eu fui lá liberar uma palavra para um homem de Deus. E a igreja do cara era 5 vezes maior do que a minha. Uma unção na igreja que eu nunca tinha visto naquilo na minha vida. Fiquei 15 dias bêbado no espírito. Quem já viveu isso aí? 15 dias bêbado no espírito. Eu não conseguia dormir. Deus falando comigo, eu entrava no lugar, orava para as pessoas, liberava, tocava nas pessoas, as pessoas caíam, choravam. Meu irmão, eu vivi o sobrenatural, eu estava quase morrendo na fé. E liberei uma palavra para o pastor, para a família, e foi para o cunhado, para o irmão. E o profeta é assim, Deus vai abrindo e a gente vai entrando. E ele falou, eu não te conhecia. Eu falei, mas eu conhecia da sua palavra. Você falou de Mefibosete, isso. Eu vi aquele homem uma vez só, que eu fui a convite de um outro amigo dele. E aí ele falou, cara, como que você lembra da minha palavra? Faz tantos anos. Eu falei, meu irmão, não sei, acho que é porque Deus fez eu lembrar para chegar esse dia aqui. E aí eu fui ungido profeta lá, meu irmão, eu nem queria. Eu falei, não, o pastor está comigo. Não, se Deus está liberando, você tem que receber. Acabei recebendo por causa do pastor, porque eu não queria, meu. Eu não tenho esse negócio de título, isso aí, pô, meu irmão, você precisa ser de Deus, irmão, sua identidade tem que ser única com Deus. Posso ouvir a mim aqui? Sabe, isso é consequência do que Deus quer fazer. Eu não queria ser diácono, eu falei, não quero gravata para ficar lá, não, você tem que ser diácono, e aí você precisa de presbítero. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não gosto de, não, aí a igreja foi, porque, sabe, você vai galgando coisa que eu não queria, aí fui ungido profeta, eu falei, não quero nada disso. Eu tinha um grupo, não era nem pastor, e aí falou, não, você precisa ser ungido pastor. Eu falei, irmão, você já tem um povo que te ouve, tinha 70 pessoas. Eu falei, você precisa ser ungido. Então as coisas foram acontecendo, mas eu nunca fui atrás disso. E eu já tive casos que o pessoal só passou, quando você vai me ungir pastor? Meu irmão, isso aí não depende de mim não, irmão. Isso é coisa muito séria. Primeiro você tem que ter reconhecimento das pessoas. Você tem que ver as pessoas que têm autoridade e reconhecem você. Entendeu? Deus tem que testificar. Tem uma série de coisas, né? Tem igreja que você precisa entrar para a escola, fazer o curso. Eu não sei. Cada igreja tem o seu procedimento. Está dando para entender? Tem coisas que não dá para você fazer de qualquer jeito. Não sei qual que é a sua expectativa, irmão. A melhor expectativa é servir. Falei, eu quero servir, pastor. Aí que Deus vai fazer, que Deus vai tocar, vai falar, você vai ter que acontecer, e Deus vai fazendo. O importante é você crescer. Não tem pressa de crescer, sabe por quê? Porque aumenta a responsabilidade. Sabe, faça. Quem está comigo aqui? A gente quer. E aí, eu voltando para a igreja, aí uma das líderes ela falou assim, agora você não vai querer ficar dando profecia para os outros, né?
Falei, irmã, eu tenho discernimento. Fica tranquila. Não vou aqui querendo colocar o título na frente agora, não. Isso não move meu coração, não, irmão. É melhor você chegar lá no fundo, ficar quietinho. Eu queria ficar lá, e mandaram eu sentar aqui, eu fiquei até meio constrangido. Melhor lá, né? Vai para lá para o fundo, né, pastor? Se mandar sentar, você vem. Está dando para entender? Você precisa ser simples, irmãos. E às vezes, deixa as pessoas que se incomodam com você. Uma vez eu falei para o pastor, meu irmão, você está preocupado. Entendeu? Eu quero intimidade com Deus. Estou preocupado lá. Meu irmão, a gente está indo para o monte, Deus está curando, está libertando, Deus está falando com você. Queda tranquilo, irmão. Deus vai fazer o resto. Aleluia. Essa mulher, ela teve a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez Deus está falando assim para vocês: olha, você veio aqui, tem aqui uma autoridade, tem te ensinado. Ele está dizendo para você todo domingo, toda semana, todo dia que tem atividade, toda vez que ele ministra aqui, é falar para você ficar mais forte, para você sair daqui e não pecar mais. É isso que ele quer, irmão. Que você lá, você representa Cristo. Porque lá você vai representar Cristo, mas você vai estar aliado, a sua identidade está com esse lugar. Está dando para entender? E as pessoas falam: que igreja que você é? Aí você vai dizer: qual é o nome da igreja aqui? Fonte de Vida Ágape. Fonte Bíblica Ágape, é isso? Então, e quem que é o pastor? Aí você vai falar o pastor, aí ela vai pensar: mas você está desse jeito e não mudou, eu não quero ir lá para aquela igreja. Aí não vai, irmão. Porque a pessoa tem que ver algo diferente em você. Né? Eu entro nos botecos, eu entro em tudo quanto é lugar. Eu não fico muito, né? Às vezes eu estou passando, vem cá, vem lá, para aqui, eu para a moto, entra. Vou tomar uma coca, o Guaraná, ele sabe que eu não bebo, eu bebo. Toma ali e dou o meu, preciso ir embora. Não fico muito, vou embora. Entendeu? Porque você tem, e convida as pessoas: você precisa, estou te esperando na igreja. Eu vou. De vez em quando encontro, ouvi a sua mensagem pela internet. Falou, beleza, preciso vir aqui, não vem. Meu irmão, mas você tem um monte de gente te olhando. Você sabia disso? Tem muita gente vendo, né? Vendo quando você sai de casa, vendo que se você eles são da igreja, eles são diferentes, são de Deus. Você vai chegar aqui de alguma forma que te evangelizaram, e você vai estar aqui, e o pastor, ele representa Cristo. A sua esposa quem é a sua esposa? Você, ele, são pastores aqui, evangelistas. Glória a Deus pela vida de vocês. É isso, vocês trabalham aqui, vocês representam a Cristo aqui. Qual a finalidade? Vai chegar uma pessoa aqui, pecador. Pecador não é só o que se prostitui, é tudo o que desagrada a Deus. Pode ser meias verdades. Uma pessoa que pega R$1 ou pega 1 milhão, é a mesma coisa, irmão. Muda muito. É roubo, é pecado. Aí fala assim: pastor, voltando um pouquinho, você precisa consertar a sua vida, precisa pedir perdão para todas as pessoas. Eu falei: bom, deve ser. Fui lá, tratei com um, tratei com outro. Fui até numa igreja do Alphaville, de um pastor que tem lá. Nós trabalhávamos juntos, eu dei uma exortada nele, ele ficou magoado comigo. Ele cuidava de um departamento, eu falei para ele que estava errado, e ele não gostou muito, se levantou. Eu falei: meu irmão, você vai querer brigar comigo, irmão? Parou na hora. Essa discussão é de ministério, você está errado, esse comportamento não cabe aqui dentro. E quando você põe à luz aquilo que está errado, as pessoas, elas não tomam como aprendizado, elas tomam como afronta. E por causa desse pastor, você tem alguma coisa errada na tua vida. E eu fui tratando, tudo que o Espírito Santo foi me lembrar, eu procurei o pastor, eu falei: olha, nós tivemos coisas lá atrás,
E a gente precisa, eu preciso de uma liberação, e você também, para o seu ministério, eu para o meu, amém, oramos juntos, me abençoou, fui embora. Fui tratando. Falei, deve ser alguma coisa que eu fiz para minha esposa, sentei, conversei, abri o jogo, falamos tudo. Falei, meu ministério vai crescer. Meu irmão, diminuiu, mais ainda. Mudou para cá, mudou para lá, fomos um lugar, e as coisas foram, falei, meu Deus. Então, aí eu falei, Senhor, relaxei. Eu continuo na verdade, eu estou fazendo o que é certo. Tem outros homens de Deus que quando a gente tem algum problema, a gente sente, conversa, almoça junto, falo, ora, me abençoa, de outro ministério. Eu não ando sozinho, está dando para entender? Um conselho para vocês, não ande sozinho. Se vocês são desse ministério, conversa com os seus líderes, aí fala assim, eu estou com você aqui, e não abro mão. Se você é de outro ministério, entendeu? Se você pretende sair, ou quiser vir para cá, ore a Deus antes, pede a direção de Deus, amém? Porque hoje as pessoas elas querem pescar em aquário dos outros. Essa não é a verdade é que nós temos que pegar gente lá fora, que está precisando, não de crente, nós estamos precisando de pessoas que estão cheias de pecado, como essa prostituta, e que você, e a igreja significa trabalho. Posso ouvir amém aqui? Você quer crescer, sabe como é que você cresce? Você se doando para os outros. Ele disse para essa prostituta, vais e não peques mais. Esse é o poder de Deus. Mas tem uma outra, das pessoas que estão aqui, você tem esse poder de receber de Deus, esse perdão, mas tem aquele que está desviado, irmão. Eu não sei se você está com um pé lá fora e um pé aqui dentro, está mais fora do que dentro. Hoje é o dia de você se consertar com o Senhor e você mostrar que realmente você tem aí quem você representa, a sua identidade, ela pertence ao corpo de Cristo. E tem até a outra parte, que é aquele cristão que está aqui dentro e ele precisa se preocupar com o próximo. Qual que é o segundo mandamento? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque às vezes você não está nem em pecado, você nem está um pé fora, mas você está aqui dentro. E aqui dentro você precisa dar frutos. Posso ouvir bem aqui? Deus quer que você dê frutos nesse lugar. E assim insistiram, perguntaram, lhe endireitou-se, disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra, e ouviram isto, e saíram a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, a mulher disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vais e não peques mais. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Acabei no horário, pastor? Sansão brigou com a carne. O cabelo significa autoridade, né? Você tem uma autoridade constituída por Deus. De alguma forma você herdou dos seus pais, alguém te consagrou, ou o pastor orou por você, e aqui você está desenvolvendo essa sua consagração, essa tua intimidade, porque aqui tem autoridade. Eu posso ouvir o amém aqui? Não brinca com a carne, porque a prostituta significa o mundo. A prostituta significa os prazeres da carne. O que é prazer da carne? Não é só sexo, não, irmão. Eu não posso ter casa na praia. Você pode ter casa na praia, você pode ir no sítio, pode. Mas você precisa ter um compromisso. Você pode sair de férias, você pode conhecer a Europa, você pode conhecer o mundo. Mas você precisa se manter fiel com o Senhor. O que é a igreja? A igreja é um lugar de ajuntamento de pessoas.
Se sair todo mundo aqui, for para a casa de alguém, vira igreja, irmãos. Se sair daqui e for para outro lugar, ajuntamento de pessoas, vira igreja. Aqui é o resultado da sua vida espiritual lá fora. Está dando para entender? Lá você vai ser o verdadeiro cristão, aqui é o resultado de quem você é. Aqui você vai se alimentar do seu pastor, daquilo que sai daqui da frente. Que você vai ganhar força, dínamo, é a vitamina que você precisa para a semana. Aleluia. É isso, irmão. Nós temos aqui a vitamina. Você tem aqui o poder de Deus, você tem aqui a capacitação de Deus, você tem aqui a proteção do Senhor. Aqui nós falamos a mesma língua, temos o mesmo credo, temos a mesma fé, a mesma confiança. É essa igreja aqui. Esse aqui é um lugar aqui. Mas o que você precisa, irmão, é outro grupo. Você precisa dar frutos. Você precisa se preocupar com o próximo. Você precisa se doar. E às vezes se doar, muitas vezes você tem que perder. Você sabia que você, para se doar, você precisa investir? E a gente fala assim, não, eu não tenho dinheiro. Investir tempo, irmão. Preocupação. Quanto tempo você fica na internet? Vamos parar por aí. Quanto tempo você perde, né? Hoje é coisa rápida, né? Você, para ler a Bíblia, estudar, tem gente que nem pega, tem cristão que nem pega na palavra. Mas no TikTok passa assim. E eles sabem tudo que você gosta. E eles te mandam mais informação para você. Para você te alimentar mais ainda daquilo que você gosta. Está dando para entender? Hoje não, o pastor tem que ser coach. Irmão, o seu pastor não precisa ser coach, é ele que tem autoridade aqui. Não sou nada contra coach, hoje tem uma moda, coach, glória a Deus por os coaches, entendeu? Mas o maior coach está aqui, é o seu pastor, que gasta tempo com você, amém? Esse aqui, esse gasta. Às vezes vem gente de fora, vamos trazer pessoa, a igreja enche. Quem vai pegar é o pastor da casa? Não é o pastor que vai pregar. Meu irmão, você tem que valorizar mais ele do que eu que sou de fora. Glória! Pode dar um glória aí, irmão? É ele que cuida de vocês, é o dia a dia, irmão. É ele que está aqui, que você vai ligar e ele vai te ouvir. Você vai aqui, o pastor, estou doente, é ele que vai te visitar, é ele que vai orar, é ele que vai te abençoar. É o seu pastor. Talvez não tenha tanto nome como tem outros aí, mas é o maior nome que tem é aquele que cuida de vocês. Eu não combinei nada, eu nem conheço o seu pastor, eu conheço o Jonas. Ele não me pediu nada para falar isso, irmãos. Mas eu, pela cancha, pelo tempo, pelo sofrimento, pelo aprendizado, pela experiência, eu sempre dou um alerta para a igreja. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é para você pensar. Quem sabe o gosto do pastor que ele gosta de comer? O que ele gosta? Churrasco. Molho de cenoura? Então você é dos meus, eu gosto de churrasquinho também. Eu faço toda semana com os amigos. Na visita ontem, ela falou, ela era magrinha, a moça, né? Uma das filhas que era minha amiga desde menino. Ela falou, nossa, você tá gordo, né? Eu falei, não, peraí, vamos usar outro termo. Eu não estou gordo, estou vitaminado, irmão. Aí ela falou, você precisa emagrecer. Eu falei, tá feita a aposta. Eu falei, eu emagreço 20 quilos, você para de fumar. Ela, fumar? Ela recuou, irmão. Eu falei, vamos, desafio feito. Eu perco 20, você para de fumar. Eu vou te ajudar. Ela desistiu. Mas é difícil parar. Meu irmão, eu sei o que é fumar. Eu fumava 2 maços de cigarro. Sabe quem que me ajudou? Foi o Senhor. Eu bebia. Entendeu? Sabe quem tirou uma vontade? Foi o Espírito Santo. O cigarro eu tive que me esforçar.
Uma coisa eu fiz, outra coisa Deus fez. Tem coisas que você precisa fazer e tem coisa que Deus vai fazer. Aleluia. Deus está te ensinando, está te capacitando, mas quem que precisa se doar é você. Você precisa cuidar do próximo. E eu vou te convidar aqui, irmão, a levantar para cuidar do próximo. Se você não se comprometer, glória a Deus, irmão. Mas eu quero que você se comprometa. E Deus vai colocar desafios para você vencer. E eu te convido nessa noite aqui. Se você errou, pecou, se você teve a unção, se você perdeu como Sansão, você tem o poder de recuperar hoje, porque você tem uma autoridade aqui. Eu vou chamar o pastor aqui para abençoar a vida de vocês. Sei que tem muita gente. Quantos pastores tem aqui, varão? 20? Então, pode trazer os índios, vamos abençoar o povo aqui. Se você pecou, saiu, mas eu quero que você faça esse voto com Deus de cuidar do próximo. Eu quero que você levante a mão para o Senhor, fala assim: eu entendi a mensagem. O mais importante para o seu crescimento, irmão, meus irmãos, é cuidar do próximo. Senão não seria o segundo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus, Ele quer uma família, e você pertence à família de Deus. Você acha que Deus tem prazer na morte dos ímpios? Não tem. Ele não tem na morte dos pecadores, Ele não tem prazer. E é só você. Por que Deus não toca nas pessoas? Deus vai tocar através das suas orações, talvez do seu esforço, do seu toque, da sua visita, do seu chamado, do teu ensinamento. Deus vai alcançar as vidas por causa da tua fidelidade, por causa da tua identidade com Deus. Quem está comigo aqui? Então, se você realmente quer, eu quero que você levante a sua mão direita e fale: Senhor, eu me comprometo. Eu me comprometo de cuidar do próximo. Cuidar do próximo não é só da igreja, não, meu irmão. Aqui é um trabalho, aqui é uma função. Cuidar do próximo é lá fora. Sabe, não, eu vou visitar, mesmo que ele não entenda, eu vou ser solidário, eu vou ser amigo. Sabe, eu vou orar, vou dizer para ele: meu irmão, eu estou orando por você, para que Deus abra os seus caminhos, para que Deus libere sobre a tua vida. Aleluia. Eu tenho amigos maconheiros que vai toda semana me visitar, irmão. Então, e você é palavra de bênção para eles. Pastor, você tem